Agora eu quero lhe fazer uma pergunta. Como era o Espírito Santo no início da colonização? Ficou curioso? Um livro mostra as primeiras fotografias tiradas por aqui. Essas são as primeiras imagens do Espírito Santo. Tiradas entre setembro e outubro de 1860, elas revelam como era a capital capixaba vista do alto e também como era o estilo de vida dos moradores do interior do estado. Os registros foram feitos pelo fotógrafo francês Victor Fron e são raras no Brasil e também no mundo. A fotografia, nesse caso, ela ajuda a gente a contar a história. Ela não é apenas uma imagem, uma referência, ou seja, estética, né? Esteticamente são muito belas, mas elas também ajudam a contar essa história, né? Isso que é interessante, a gente analisar essas fotos como um documento histórico também, né? Preservado e que conta um pouco da história do Espírito Santo em 1860. Victor Fron veio ao Espírito Santo para fotografar os lugares por onde o imperador Pedro II passou. O próprio imperador contratou o fotógrafo. As reproduções das imagens, 16 no total, estão em exposição no Museu Vale e também no livro Victor Fron, 1860, uma aventura fotográfica pelo itinerário de Dom Pedro II na província do Espírito Santo, do pesquisador Silmar Francesquetto. Em 1860 foi muito especial para o Espírito Santo. O imperador ele visita a província entre janeiro e fevereiro de 1860, né? E percorre o interior, várias cidades, várias vilas, né? E vai e verifica que o interior, né, era muito despovoado, que existia um potencial muito grande, né, um espaço muito grande a ser ocupado, né, das terras devolutas do governo imperial nas colônias que ele visitou, né, Santa Leopoldina, Santa Isabel e Rio Novo do Sul, em Colônia Rio Novo, perdão. Ou seja, ele resolve então contratar o fotógrafo, o Victor Fron, para fazer esse trabalho. É importante salientar que pouquíssimos fotógrafos na época tinham essa capacidade de fazer fotografias fora de seus estúdios. O Victor Fron ele foi o primeiro fotógrafo no Brasil a retratar a vida rural, inclusive a fotografar os escravos nas fazendas, ou seja, porque na época só se fazia fotografia nos estúdios, né? Tinha os estúdios, os fotógrafos, eles só conseguiam fazer ali, porque o equipamento era muito pesado, tinha que carregar o laboratório. Então, quer dizer, essas fotografias não apenas têm importância para a história do Espírito Santo, como historicamente são importantes, né, para a própria construção da fotografia, como se deu a fotografia, o desenvolvimento da fotografia no Brasil naquela época. As imagens foram feitas para o Brasil Pitoresco, primeiro livro de fotografias da América Latina, lançado em 1861. E olha só que curioso, até 2004, as fotos não tinham identificação de autoria. O autor só foi identificado depois de uma pesquisa de Silmar Francesquetto. Em 1996, foi a primeira vez que eu tive contato com essas fotografias. Eu as vi, achei muito interessante. Elas estavam junto a um outro grupo de imagens que era de um outro fotógrafo do Espírito Santo, aliás era alemão, o Albert Richard Dietz. E não se sabia de quem eram essas fotografias, nem de que época eram essas fotos. E 8 anos depois, quando eu estava coordenando uma edição de um livro sobre um suíço que havia passado aqui no Espírito Santo, o Barão de Tschudi, e eles criticam o governo imperial, né, por ter contratado um fotógrafo com recursos que deveriam ser destinados aos colonos. Eles citam o nome do Victor Fron, um certo senhor Victor Fron que veio aqui. E diante dessa informação eu consegui fazer uma conexão dessas fotos que eu já tinha visto em 1996, lá na Biblioteca Nacional, 8 anos antes. Eu falei assim, poxa vida, então aquelas imagens que são fotografias de onde mais ou menos o imperador passou, só pode ser desse indivíduo aqui, do Victor Fron. A publicação, de 270 páginas, foi dividida em 2 partes. A primeira traz uma pequena biografia dos visitantes. Na segunda, o autor desenvolve uma narrativa do gênero romance histórico. Na primeira parte, né, essa descrição da documentação que eu localizei, inclusive um documento importantíssimo no arquivo público que fala sobre a chegada do Victor Fron, né, um documento, um ofício da chegada dele, e um outro escritor, inclusive o Alexandre Jonet, que também foi uma novidade.
os mapas, uma biografia bem sucinta sobre essas 3 visitas, que é a primeira parte. A segunda parte, logo após as fotografias, é uma narrativa, né, em forma de romance histórico, né, um gênero romance histórico, em que eu descrevo, né, assim, um pouco de ficção, mas sempre baseado em fatos reais, nos eventos históricos da época. Eu faço uma descrição da vinda do Victor Franck e do desenvolvimento dessas fotografias, de como realizou, o contato que ele teve com as pessoas, né, os produtos químicos que ele utilizou, o tipo de material, ou seja, toda essa descoberta que eu fiz com relação à produção fotográfica, eu insiro nessa narrativa, para tornar mais simples, né, o entendimento, mais pedagógico, mais próximo do nosso entendimento, como se deu essa produção. Janeiro está terminando, mas a nossa retrospectiva continua. Afinal, as férias ainda não acabaram. Semana que vem eu volto com mais reportagens especiais aqui no ES Rural. Até lá!